Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à série Revelando os Mistérios das Profecias de Daniel. Exatamente, estamos na penúltima lição. Viajamos ao longo dessas semanas estudando temas do livro de Daniel, temas pertinentes para o nosso conhecimento, nosso relacionamento com Deus e ter uma visão mais completa do plano da salvação. E se você chegou até aqui, significa então que você se interessou por essa mensagem e vê Daniel de um outro prisma. Geralmente os pregadores estudam capítulo por capítulo e a nossa proposta aqui foi estudar Daniel de forma temática. Daniel dava os temas e estudávamos os temas à luz de toda a Bíblia. Então hoje vamos estudar o penúltimo tema. Se prepare comigo e vamos viajar novamente ao passado, para a época de Daniel. Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, obrigado pelo seu carinho, pelas bênçãos, pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estudar Daniel, a tua palavra, de uma forma tão livre, tão livre. O nosso propósito aqui é te conhecer melhor, te servir melhor e termos uma vida em harmonia com os teus propósitos. Venha nos orientar, em nome de Jesus. Amém. Vou colocar para você aí agora, só um minutinho, colocar na tela o tema de hoje. Pronto. Beleza. Revelando os mistérios das profecias de Daniel. Lição, 18ª lição, o dom de profecia. Vamos para a primeira pergunta, né? Como Deus se revela a um profeta? O próprio Daniel tem essa informação. Daniel capítulo 2, versículo 19 diz: então foi revelado o mistério para quem? Para Daniel, numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. E num outro verso do próprio livro, Daniel capítulo 7, versículo 1 diz: teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então nós percebemos aqui, logo no início, na primeira pergunta, que Deus se revela a um profeta por meio de um sonho ou por meio de uma visão. Você deve se recordar que Deus falava com Adão e Eva frente a frente, face a face, olho no olho. Mas por causa do pecado, do primeiro casal, Adão e Eva, eles perderam esse privilégio de falar com Deus face a face. Dá para imaginar um negócio desse? Você parar de falar com Deus face a face porque você foi desobediente, rejeitou a palavra de Deus, ouviu a voz da serpente, a voz do tentador e perdeu o privilégio de falar com Deus. Mas o tempo foi passando e o povo ainda podia ouvir a voz de Deus, né? Então a gente tem relatos na Bíblia que pessoas podiam ainda ouvir a voz de Deus, embora não podia ver a Deus. E quando Moisés tira o povo de Israel do Egito, e eles estão lá no deserto, eles fazem um questionamento: Moisés, é só você que fala com Deus? Hã? É só você que ouve a Deus? A gente quer falar com Deus também. E Moisés fica feliz com isso e diz que Deus vai descer lá no Monte Sinai, eles deveriam se santificar, eles deveriam se preparar, porque Deus falaria diretamente com o seu povo. Mas, para nossa surpresa, quando Deus manifesta seu poder no Monte Sinai e começa a falar, o povo sente medo, sai todo mundo correndo, e Moisés que fica ali admirando, ouvindo a voz de Deus. Então a gente vê duas coisas aqui, duas coisas. A primeira, Adão e Eva podiam ver a Deus e ouvir a Deus. Por causa do pecado deles, ver já não podia mais. O tempo foi passando, quando chega lá no Monte Sinai, o povo queria ouvir a Deus, mas não conseguiram ouvir a Deus e saíram correndo, tiveram medo de Deus. Já pensou? Então, o que a gente percebe? Que o pecado foi se avolumando com o passar do tempo, e o profeta Isaías fala que as nossas iniquidades são responsáveis por fazer separação entre o grande Deus que Ele é e o pequeno povo que somos. Então, o pecado, a iniquidade, as transgressões, a rebeldia fazem muros, separações entre Deus e nós. Então, por isso que a gente não pode ver a Deus e não podemos mais ouvir a voz de Deus mais por causa do nosso pecado, e Deus é um Deus santo, para que a gente não seja consumido. Então, Deus, como diz o profeta Amós, não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos a seus servos, os profetas,
ele chamou homens e mulheres consagrados, homens e mulheres que amavam a Deus, que se entregaram a Deus e eles receberam o dom de profecia. E nós temos um clássico exemplo aqui, que é o profeta Daniel. Então, Deus fala com o profeta de várias maneiras, de muitos modos, mas nós temos aqui pelo menos 2 exemplos, através do sonho e através de visões. Então, Deus se revela a um profeta através de sonho e através de visões. Existem outras maneiras, mas vamos nos deter a esses 2 princípios nesse momento, né? Como Daniel se sentiu em visão? Bom, o sonho, obviamente, é quando o profeta está dormindo. Visão é quando o profeta está acordado. Então, como é que Daniel se sentiu ao receber visões de Deus? Então, Daniel capítulo 10, verso 16, verso 17, a Bíblia diz o seguinte: Meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não ficou força alguma, porque quanto a mim, não me resta já força alguma e nem fôlego ficou em mim. Então, quando o profeta recebe uma visão, é natural o profeta se sentir fraco depois da visão e sentir falta de ar, falta de fôlego, porque é um princípio simples. Quando o profeta está em visão, o profeta não respira. Então, o profeta para de enxergar o que está ao redor dele e ele passa a enxergar aquilo que Deus está mostrando. E nesse inteirinho, ele para de respirar. Ele está enxergando uma outra coisa, está acordado, né? É uma visão. E ele para de ver a sua realidade e passa a enxergar a realidade que Deus está mostrando e ele não respira. Por isso que quando o profeta volta de uma visão, ele volta sentindo falta de ar e com fraqueza também. Era o caso de Daniel e de qualquer profeta de Deus, né? Quais as características dos verdadeiros profetas? Isso é importante você saber e eu também. Quais as características dos verdadeiros profetas? Porque na sua cidade, na tua rua, em qualquer outro lugar, pode se levantar alguém na internet, até presencialmente, falando, eu sou um profeta de Deus. Como é que a gente faz, né? A gente deve rejeitar ele imediatamente? Ou nós devemos aceitá-lo imediatamente? 1 João, capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2, só quero lembrar que 1 João essa carta foi escrita, né, pelo profeta João, aqueles que escreveu o Apocalipse. Então, de profecias e de profetas, João entendia muito bem, porque ele estudava os profetas do Antigo Testamento e ele mesmo era um profeta, escreveu o livro do Apocalipse. Então, João deixou uma dica e também características que nós devemos levar em consideração para identificar o profeta verdadeiro. Então, se liga aqui em mim, bora lá para a Bíblia, venha comigo, vamos entender isso. 1 João, capítulo 4, verso 1, verso 2, a Bíblia diz assim: Amados, olha a forma carinhosa como o João se relaciona, né? Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai, tá vendo aí? Provai os espíritos. O que é o espírito aí? Espírito, nesse contexto, é o nome que se dá para o dom de profecia, o dom de profetizar, que é um dom que o Espírito Santo dá para o profeta. Então, para ser um profeta, para ter qualquer dom que a gente tem de pregar, de cantar, de curar, né, de profetizar, de interpretar, um dom de línguas, né, falar um outro idioma, é o Espírito Santo que dá. Então, João está sendo claro e categórico ao afirmar, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, ou seja, o dom, né, de profecia, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito, né, todo profeta que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Então, perceba que existe no coração de João aqui uma preocupação. Ele fala que pelo mundo todo, pelo mundo afora, estava tendo falsos profetas. Então, não é uma novidade, não é uma coisa nova, existe um falso profeta. Né? Em qualquer lugar do Brasil, da América do Sul, do mundo, pode ter um falso profeta, na atualidade, como teve no passado também. Então, João, primeiro ele diz que nós devemos provar, né? Experimentar esse pretenso profeta antes de aceitar ou antes de recusar.
não é? Então a gente precisa provar. Bom, eu quando cheguei no Maranhão para iniciar meu ministério, né, no ano de 2006, os irmãos me ofereceram um suco de bacuri. É a coisa mais gostosa do mundo, suco de bacuri. Eu não conhecia, em São Paulo na época não tinha, e eu então peguei o suco de bacuri e tomei. Gente, eu não consegui tomar suco de bacuri, nem sorvete, nem mousse, nem suco, nada, com leite, com água, não foi. Meu organismo recusa, né? Eu não gostei do suco de bacuri e conheci muitas pessoas, até do Maranhão mesmo, do norte, que não gostam do bacuri. Eu sei que muitos gostam, outros não, né? Então, como é que eu descobri que eu não gostava de bacuri? Quando eu experimentei. Então, para a gente saber se um profeta é um profeta de Deus ou um profeta que não é de Deus, precisamos experimentar com os critérios bíblicos, né? Aqui já tem um, tá aí no versículo 2, ele precisa confessar que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Mas são 4 características que a Bíblia nos dá. Na realidade, são 5. Uma eu já falei, que o profeta em visão, quando o profeta está em visão, ele não respira. É uma característica física de um profeta quando está em visão. Mas existem mais 4, eu vou repassar com vocês agora. Está aí na tela. Então, 1 João, capítulo 4, o verso 1 e o verso 2 diz que esse profeta que está sendo provado, não pode nem ser aceitado, nem recusado imediatamente, tem que passar pelo critério bíblico, ele precisa confessar que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Número 2, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, a Bíblia diz assim: se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Então, se o profeta profetizar uma profecia apocalíptica e não se cumprir, é um profeta falso. Porque existe uma profecia que é a profecia clássica. O que é a profecia clássica? Por exemplo, o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias profetizou no capítulo 25 que os judeus iriam para o cativeiro babilônico durante 70 anos. Então, é um profeta clássico no sentido que ele profetizou para a sua própria época, para o seu povo, né? Então, a profecia se cumpriu nos dias do profeta Jeremias. A profecia apocalíptica é aquela profecia que ela vai se cumprir, ela se cumpre no decorrer da história, a partir do profeta até a volta de Jesus, ou ela se cumpre só no fim dos tempos, ou seja, só nos últimos dias. Por exemplo, 7 pragas, né, as 7 pragas de Apocalipse, capítulo 16, ela está no futuro. As pragas ainda não caíram. O coronavírus e qualquer outra coisa que aconteça ainda não é uma das 7 pragas, né? Então, o capítulo 16 de Apocalipse é uma profecia apocalíptica que vai acontecer antes da volta de Jesus e depois do fechamento da porta da graça, que é o momento que a graça já não estará mais disponível para a raça humana. Hoje sim, você pode se arrepender, você pode confessar seu pecado e ir aos pés de Cristo, porque ele se encontra no santuário celestial, nesse momento, intercedendo por você e por mim e fazendo o juízo investigativo, que é a purificação do santuário, né? Então, nós já vimos aqui 3 características. O profeta em visão não respira, e sente dores, fraqueza, né? Número 2, ele confessa que Jesus Cristo é Deus na forma humana. Número 3, o verdadeiro profeta, quando está profetizando uma profecia apocalíptica, ela deve se cumprir da forma como foi falada, certo? E a próxima característica, que nesse quadro que eu estou mostrando aí é o número 3, mas eu já apresentei uma antes, você já sabe disso, né? Número 3, nesse quadro, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, verso 20. Então perceba que o profeta, ele precisa andar em harmonia com a Bíblia e os mandamentos de Deus. Então, a lei e ao testemunho está se referindo à palavra de Deus, está se referindo aos escritos dos outros profetas canonizados, né, da palavra de Deus, e ao mesmo tempo uma referência aos preceitos de Deus, aos 10 mandamentos. Então, se um profeta não segue a Bíblia, não segue os profetas bíblicos e não guarda os mandamentos de Deus, sapateia em cima dos mandamentos de Deus, não quer saber dos mandamentos de Deus, obviamente que é um profeta falso.
Então, nós já vimos até aqui que ele não respira, ele confessa que Jesus Cristo é Deus na forma humana, a profecia apocalíptica, ela deve se cumprir, e claro, a profecia clássica também, né? Se ele profetizou para os seus próprios dias, né? Se ele profetizou para os seus dias e não se cumprir, também precisa analisar a questão que a profecia clássica depende do povo. Lembra quando o profeta Jonas profetizou que Nínive iria ser destruída por Deus? Lembra disso? E Jonas passou 3 dias falando lá na cidade que a cidade ia ser destruída e tal, uma mensagem de Deus. O que foi que aconteceu? No livro de Jonas fala que a cidade se converteu, o rei, né? Mais de 120 mil moradores lá se converteram ao Senhor, se humilharam e confessaram o pecado. Então, o que acontece? Deus mudou. Então, na profecia clássica, ela se cumpre, mas tem uma questão condicional, que é o arrependimento da raça humana, da pessoa que está recebendo a profecia clássica. Já a profecia apocalíptica, ela se cumpre independente de você e de mim. Volta de Jesus, pegou a ideia? As 7 pragas, né, o juízo investigativo, isso não depende nem de você nem de mim, vai acontecer de qualquer jeito. E, finalmente, a última característica é que aí da nossa tela, 4, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, do verso 15 até o verso 16, os frutos do ministério e da vida desse profeta precisam estar em harmonia com Deus, com o cristianismo, com a própria essência do caráter de Deus. Então, não faz sentido um profeta que se diz profeta e os frutos são diferentes disso. Né? Você não viu um pé de abacate dando manga, e você nunca viu um pé de banana dando um abacaxi, por exemplo. Né? Então, um profeta de Deus dará frutos relacionados com Deus, com Cristo, com a cruz e com a vontade de Deus. Não é? Você deve se lembrar do profeta Balaão, que chega em um determinado momento da sua vida, ele começa a profetizar e começa a agir, melhor dizendo, de uma maneira que não estava em harmonia com a palavra de Deus, e ele foi rejeitado como um profeta, né? Então, vocês viram aí, só voltar o vídeo e recapitular as características de um profeta verdadeiro, lembrando que tem essa distinção de profecia clássica e da profecia apocalíptica. Profecia clássica para os dias do próprio profeta e ela se cumpre com a participação humana. A profecia apocalíptica, ela se cumpre no decorrer da história ou apenas lá no futuro, como eu dei o exemplo aqui das 7 pragas, e não depende nem de você, nem de mim, né? Então, que promessa fez Deus para os últimos dias, ou seja, para os nossos dias? Atos capítulo 2, verso 17, o verso 18, é Pedro que está pregando esse sermão, é extraordinário o que acontece aqui, e diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, tá vendo aí? Diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Quais dias? Nos últimos dias, e profetizarão. Pedro pega aqui um texto bíblico de Joel, capítulo 2. Joel está profetizando em relação ao Pentecostes, é justamente o que acontece em Atos, capítulo 2, e Pedro percebe que é um cumprimento, né, da profecia de Joel, capítulo 2, e Pedro pega essa profecia e dá uma reinterpretação para o futuro. Então, ou seja, a profecia acaba tendo 2 cumprimentos. Nos dias de Pedro, e Pedro pega a profecia com a autoridade profética que o próprio Pedro recebeu de Deus, e diz que nos últimos dias, essa expressão últimos dias não aparece em Joel capítulo 2, você pode ir lá confirmar que não tem. Últimos dias foi um acréscimo de Pedro. Ele pega a profecia de Joel, que se cumpre nos dias de Pentecostes, e diz que antes da volta de Cristo, nos últimos dias, o Espírito Santo atuaria de uma forma poderosa, né? E dizem que vossos filhos, o masculino, e vossas filhas profetizarão. Então você percebe aí que homens e mulheres profetizariam nos últimos dias, né? Como está aí profetizado pelo próprio Pedro. Então a gente percebe que homens e mulheres seriam utilizados antes da volta de Cristo. 5. Quais são as características da igreja verdadeira? Essa é uma pergunta muito interessante. A Bíblia não dá placa de igreja, né? A Bíblia não fica defendendo a igreja, embora tenha mais de 50 mil denominações diferentes. É verdade, né? Existem mais de 50 mil denominações diferentes. A Bíblia não defende placa de igreja, o que ela defende é a verdade da palavra de Deus. Mas a Bíblia dá as características
as características do povo santo de Deus nos últimos dias. Apocalipse, que foi escrito pelo profeta João, o último livro da Bíblia, capítulo 12, verso 17, a palavra diz o seguinte: irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás, está irado, está bravo, contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, nós já vimos isso no outro momento. Mulher em profecia significa igreja, né? Você pode procurar lá em Bônus, Mistérios de Daniel. É um vídeo curto que eu fiz esses dias, e tem ali uma tabela de conversão profética, tá bom? Que faz a tradução das profecias, dos termos chaves da profecia. Então a Bíblia está dizendo que o dragão, que é Satanás, está irado contra a mulher. E mulher aí você pode perceber que está no singular. Pode conferir na tua Bíblia, não é? Então Deus se refere à sua igreja como uma mulher. Então Deus não tem várias mulheres. Ele tem uma igreja, está no singular, e o diabo tem ódio, tem raiva dessa mulher, dessa igreja. E diz a Bíblia que o diabo foi pelejar, fazer guerra, os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então perceba que mais ou menos aí por volta de 60 anos, 60 e poucos anos depois da cruz, 60 e poucos anos depois da cruz, João está escrevendo que o diabo odeia uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. E também tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, diz: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, o dom de profecia do qual eu me referi agora há pouco em 1 João capítulo 4, né? O espírito que tem que ser provado. Então, o espírito de profecia seria uma característica da igreja verdadeira nos últimos dias. Então, é uma coisa para se refletir, é uma coisa para se pensar, não é verdade? Então, a gente tem tantas e tantas denominações e nós temos que amar todas elas, respeitar todas as pessoas, não é verdade? Tratar com dignidade, com amor, com carinho, como Cristo tratou todas as pessoas de sua época, mas aqui tem um ponto que tem que ser pensado. O diabo tem raiva, está irado contra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. Então, o diabo, ele odeia uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Isso está escrito no Apocalipse, capítulo 12, verso 17, décadas e décadas depois da cruz. Se os mandamentos foram abolidos, jamais João teria registrado que o diabo odeia uma igreja, que guarda os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos e toda a palavra de Deus. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por tudo aquilo que eu investiguei, cada um fala por si, não é verdade? Cada um fala por si. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu já investiguei, já estudei há 32 anos que eu estudo a respeito desse assunto, e eu percebi que essa igreja, embora não seja uma igreja perfeita, mas é a igreja que se enquadra no perfil bíblico, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela prega sobre a volta de Jesus, ensina que a salvação é única e exclusivamente pela graça, e uma vez que nós somos salvos pela graça, somos chamados por Deus para guardar os seus mandamentos, e a guarda do sábado. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia significa um povo, um movimento dos últimos dias, que prega sobre a volta de Jesus, que prega sobre a salvação pela graça e que respeita os 10 mandamentos, inclusive o sábado como o dia de Deus, como Deus criador. Então, se você é um criacionista, obviamente que você vai querer guardar o sábado, porque o sábado é a marca de um Deus criador também, Então, a Igreja Adventista também foi agraciada com o dom de profecia, o espírito de profecia, se manifestou na vida e obra de Ellen White. Eu já li vários livros dela. Todos os livros dessa mulher estão em harmonia com a palavra de Deus. Eu nunca encontrei uma contradição que ela menosprezasse a Bíblia. Pelo contrário, ela mesmo disse que ela é a luz menor que conduz para a luz maior. E a Bíblia diz que nos últimos dias o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, diz que nos últimos dias Deus levantaria um povo que receberia o dom de profecia, que profetizaria, para a glória de Deus. Então, presta atenção. Olha aqui, Ellen White nasceu em 1827, nos Estados Unidos, e com a idade de 9 anos, ela foi ferida por uma colega de escola com uma pedrada bem no nariz. Por essa razão, teve que abandonar a escola. Já pensou? Com 9 anos, teve que abandonar a escola porque recebeu uma pedrada
no nariz, coisa de criança, né? Em 1827 foi o ano que ela nasceu, tá? Ellen White assistiu às reuniões adventistas em 1842, aceitando a doutrina com sua família e assim se desligando da igreja metodista, do qual ela fazia parte. Em uma manhã de 1844, quando estava com outros irmãos para orar, uma mulher bem cristã, ela teve a sua primeira visão em 1844. Né? Continuando aqui, ela teve mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas no total de mais de 70 livros. E ela mesmo disse, a Bíblia é a nossa regra de fé e doutrina. Não há coisa alguma mais de molde a comunicar vigoramente do que o estudo da palavra de Deus. Então, ela sempre aponta para a Bíblia, sempre aponta para Cristo. Ela funciona como se fosse uma lupa. Né? Para que serve uma lupa? Para ampliar e para mostrar de uma forma mais clara aquilo que Deus já tem revelado ao longo das décadas, dos séculos e milênios. Né? Mas a salvação nós encontramos na pessoa de Cristo, que está registrado na palavra de Deus. Ela vem como uma orientadora, né? Como uma auxiliar para abrir a nossa mente e nos conduzir aos pés de Cristo e, obviamente, para profetizar coisas pertinentes aos nossos dias. Né? Por exemplo, presta atenção nesse ponto, né? Presta atenção nesse ponto. Ellen White morreu, olha a data que ela morreu. Ela nasceu em 1827, né, nos Estados Unidos, e morreu dia 16 de julho de 1915, nos Estados Unidos também. Olha só, ela havia advertido a seguinte profecia. Olha o que ela escreveu. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, a andar sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo e haviam sido erigidos para glorificar seus proprietários e construtores, né? Continuando. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de pés. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Ela escreveu isso em Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 281 e página 282. Então perceba que ela morreu quase 100 anos antes de 11 de setembro de 2001. Né? Lógico, é o cumprimento completo da profecia? Não. Outras coisas acontecerão nas grandes cidades do mundo inteiro. Ela mesma profetizou que antes da volta de Cristo, calamidades aconteceram nas grandes cidades do mundo, Nova York, provavelmente outras coisas acontecerão lá, mas nós percebemos que a forma como ela descreve nessa profecia se enquadra perfeitamente nesse cumprimento parcial aí com as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Inclusive, os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Isso aconteceu de fato. Né? E os prédios que foram construídos para poder glorificar os seus construtores foram destruídos, queimados, consumidos. Então, isso tem um respaldo profético. E Ellen White, então, falou isso quase 100 anos antes disso acontecer. Então, nós sabemos que outras coisas mais acontecerão, mas nós temos aqui uma das provas. E quando Ellen White estava em visão, Ellen White não respirava. Todos esses testes que nós vimos aí na Bíblia, Ellen White não respirava, ela ficava minutos, horas em visão e não respirava. Né? Ellen White reconhece Cristo Jesus, que é Deus na forma humana. É só você ler o livro dela, Desejado de Todas as Nações, que é um best-seller, né? E também o livro Caminho a Cristo, que também é um best-seller. Ellen White também, suas profecias se cumpriram, né? Ela falou sobre a guerra nos Estados Unidos, nos seus dias também se cumpriu essa profecia. Você pode investigar mais sobre esse assunto, né? Sobre 11 de setembro, ela falou alguma coisa sobre isso também, né? Ellen White respeitava os 10 mandamentos e a palavra de Deus, né? Então a gente percebe, e ela tinha um bom testemunho, uma mulher que tinha frutos de um ministério de uma pessoa que amava realmente, verdadeiramente a Cristo Jesus. Agora, ela falou muito sobre educação também, por isso que o sistema adventista de educação é um sistema adventista de educação de sucesso. A educação adventista é sucesso no mundo inteiro, reconhecida, né?
com muitos prêmios, porque segue um padrão indicado pela Bíblia e, obviamente, pelas orientações que Ellen White deixou. Ela falou muito sobre alimentação. Os adventistas geralmente vivem mais tempo, aqueles que seguem o regime alimentar, né? Os conselhos que ela deixou sobre alimentação, sobre uma vida mais saudável, mais simples. E Loma Linda, por exemplo, você pode olhar um vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, uma reportagem da jornalista Ana Paula Padrão. Ela foi para os Estados Unidos, na Califórnia, e investigou os adventistas centenários, né? Ellen White também falou muito sobre família, sobre saúde, sobre educação, sobre vida espiritual. Ela tem profecias, tem um livro dela chamado Eventos Finais, que ela fala dos últimos dias, sobre a besta, sobre a marca da besta, sobre as pragas, né? É uma coisa fantástica, e tudo em harmonia com a palavra de Deus, jamais negligenciando a autoridade profética da palavra de Deus e apontando Cristo como o único Salvador de cada um de nós, né? Então, que apelo nos faz o Senhor nosso Deus? Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz o seguinte: crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Me responda. Ah, exatamente. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, a igreja adventista é uma igreja próspera, abençoada, por seguir as orientações exclusivas da palavra de Deus e, claro, as orientações que Ellen White também nos deixou, e todas elas com sensatez, com bom senso e harmonia com a palavra de Deus, jamais negando a palavra de Deus. E as 28 crenças fundamentais ensinadas pela igreja adventista, todas elas baseadas na Bíblia. Então, nós temos 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais baseadas na Bíblia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, não tem uma doutrina do vegetarianismo, que é um conselho e uma orientação de Ellen White. Nós não temos uma doutrina do vegetarianismo, né? Porque a Bíblia, em Levítico 11 e Deuteronômio capítulo 14, a Bíblia permite, Deus permite comer os animais limpos, que nós já estudamos sobre isso, né? E Jesus, após a ressurreição, dá peixe para os discípulos. Jesus estava ressurreto, né? Vivo, e ele ofereceu até peixe para os discípulos comerem depois da pesca maravilhosa, e você pode conferir isso na Bíblia, né? Portanto, amigos, nós precisamos tomar uma decisão. A palavra de Deus diz assim: quem crê e for batizado será salvo, né? Nós precisamos crer na Bíblia, crer na mensagem divina, precisamos abrir o nosso coração antes que seja tarde demais. Nós não podemos ir para ventos de doutrinas. Nós não podemos seguir fulano de tal, lugar tal, porque o nosso coração diz isso, ou porque nós nos simpatizamos. Nós precisamos confiar na Bíblia, no respaldo bíblico. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Jamais a Bíblia vai te decepcionar e jamais a Bíblia vai te colocar no caminho perigoso. Portanto, eu me decidi ser um adventista do sétimo dia por aquilo que eu já estudei a Bíblia, já li a Bíblia várias vezes, e vi que a igreja adventista se enquadra nesse perfil profético. Eu tomei minha decisão de aceitar Jesus como Salvador e fui batizado na igreja adventista do sétimo dia, dia 12 de dezembro de 93, e é o convite que Jesus te faz também. Exatamente, procure uma igreja adventista perto da sua casa, peça um estudo bíblico, peça mais esclarecimentos, mais estudo bíblico, né? Conheça mais a Cristo e tome uma decisão, porque o tempo está acabando. A decisão tem que ser tomada o quanto antes que seja tarde demais. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E você precisa tomar uma decisão. Você não quer ficar de fora do reino de Deus. Eu quero estar lá com a minha família, eu quero estar lá com você. Eu quero estar lá com uma multidão que aceitou a Cristo como Salvador e deseja se preparar para esse glorioso dia, né? Você ama Jesus? Entrega seu coração para Ele? Dá uma única chance para Ele, né? A Bíblia fala que se nós ouvirmos a palavra profética, se nós estudarmos a Bíblia e olharmos para Cristo, aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou, e entregarmos o coração para Ele, nós seremos felizes. Você não pode terminar esse estudo na indiferença. Você não pode assistir esse vídeo e achar que foi uma coincidência. Deus tem uma mensagem para você. Ele te chama hoje. Tenha coragem. Faça uma oração agora. Se ajoelhe, se entregue a Deus e você será uma pessoa imensamente feliz. Quer tomar uma decisão comigo? Vamos tomar uma decisão juntos? Diz o seguinte: creio, vamos lá, juntos? Creio no dom de profecia. Aceito as orientações de Deus para a minha vida. Vamos orar?
Maravilhoso Deus, nosso Senhor, te glorificamos, porque o Senhor deixou tudo registrado na Bíblia, o que aconteceria no decorrer da história e também nos últimos dias. Obrigado, Deus, porque o Senhor, mesmo a gente não podendo te ver e não podendo ouvir a tua voz audivelmente, o Senhor deixou, Deus, os profetas, os apóstolos, para dar mensagens claras e distintas para que venhamos tomar as melhores decisões. Abençoa essa pessoa que está orando comigo, que ela se batize, que ela aceite a Cristo como Salvador, né? E nos dê uma noite feliz, um dia feliz, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outros. Deus abençoe, fique com Deus.